Good morning! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, cara! E eu sei que o vídeo hoje é sobre velório, mas não espere que será um vídeo triste. Será muito mais um vídeo de curiosidades e respondendo a milhares de perguntas. Milhares, olha? Respondendo a várias perguntas de às vezes coisas que tá na tua cabeça, você nem pensava que você tinha essa curiosidade e você vai descobrir que você tem. Porque uma coisa eu posso garantir, o velório americano não tem nada a ver com o velório brasileiro, são bem diferentes. Eu sempre tive muita curiosidade para saber como que funcionava um velório americano. Eu acho que muita gente teve, inclusive quando eu falei lá no meu Instagram que eu estava num velório, várias dúvidas vieram, inclusive várias críticas. Mas também, antes de você me criticar ou me julgar, escute primeiro, escute a história, escute a versão, que aí você vai ver que tá tudo bem, tá todo mundo feliz, tá tudo certo. Primeiro, se você não me segue lá no Instagram, segue lá, @AugustoRicardoC, porque é lá que eu mostro em tempo real tudo que tá acontecendo na minha vida. O que acontece? Há umas 3 semanas atrás, umas 2, 3 semanas atrás, o tio avô do David, ele faleceu e ele já estava vindo de um quadro muito triste já há muito tempo. Ele faleceu com 87 anos, então ele já estava bem de idade e há mais ou menos uns 6 anos ele foi diagnosticado com o mal de Alzheimer, que começou a ficar muito ruim há uns 2 anos atrás, mais ou menos. A Mop, que é a esposa dele, já também largou a vida dela para poder cuidar dele, porque há uns 2 anos ele já não era mais ele, era uma pessoa totalmente doente e dependente. E um pouco mais recente, tava um quadro em estado muito ruim mesmo. As pessoas elas já esperavam que ele ia falecer uma hora ou outra, e as pessoas até gostariam que isso acontecesse logo, sendo bem direto e reto aqui, porque ele tava sofrendo já fazia um tempão, ele não tinha vida, ele tava assim, num estado, para vocês terem noção, e quando viram ele no caixão, falando, nossa, ele tá muito melhor, olhando aparentemente muito melhor do que antes. E pra você ver como é triste, quando eles ligaram pra gente, foi numa terça-feira, pra falar o que tinha ocorrido, as pessoas estavam bem, porque ele finalmente havia descansado. Começa uma das primeiras diferenças entre Brasil e Estados Unidos do velório, é que aqui, quando uma pessoa ela morre num dia, por exemplo, ele morreu na terça, ele foi enterrado no sábado, 4 dias depois. Normalmente o tempo mínimo aqui são 4 dias. Às vezes dura uma semana, às vezes dura só os 4 dias mesmo. Nesse tempo, o corpo ele é preparado, e ele é preparado também não é pelo cemitério. Aqui existem. Tudo que eu vou falar, gente, é sobre a minha única experiência que eu vivi aqui. Quando eu conversei com o meu esposo e a família dele, meu sogro e minha sogra, todo mundo falou que com certeza difere de um lugar para o outro e que acontece vários casos, mas o que a gente viveu lá é o mais comum mesmo. E esse que também vocês fiquem, nossa, por que você tá falando disso? Tipo, nada a ver, respeita os seus parentes. Gente, quando eu comecei a falar que o velório brasileiro era muito diferente do americano, todo mundo queria saber as diferenças. Meu sogro, minha sogra, meu esposo, a Mop, que é a esposa, que é a nossa tia-avó, minha sogra também, mas a avó do David, que é a minha avó, todo mundo começou a perguntar várias perguntas das diferenças. Aí eu falei, seria interessante eu fazer um vídeo pro canal também falando as diferenças, né? E todo mundo super apoiou, tava todo mundo super bem, falou, não, faz mesmo, porque realmente tem bastante diferença, e todo mundo ficou super de boa. O David tá super tranquilo com isso, então não tem ninguém em luto, sofrendo, e eu tô fazendo vídeo sobre isso, tá bom? Porque ao longo do vídeo vocês vão entender também como que é todo o processo, pra vocês verem que tá tudo de boa, que tá tudo bem. A hora que faleceu a pessoa e a hora que ele vai enterrar, as pessoas elas se preparam, além de preparar o corpo, como eu tava falando, cara. Na maioria das vezes, não é o cemitério, a pessoa ela não é enterrada na onde ela é velada, na onde acontece a cerimônia. Existem casas, igual a gente vê em filme americano, existem casas, lugares, não casas mesmo falam, mas tipo, companhias que fazem esse serviço de preparar o corpo, vestir o corpo, fazer a maquiagem, e nesse próprio lugar, nesse mesmo lugar onde é preparado, o corpo é velado, o que às vezes é bem distante, como nesse caso, dava 15 minutos de distância dirigindo do lugar onde que realmente foi enterrado. Na onde foi enterrado mesmo, não tinha nada, tinha uma casa. Aqui é muito engraçado, eu vou colocar umas fotos aqui pra vocês verem. Os cemitérios americanos, ele é assim, tá numa rua andando, de repente é o cemitério. Não é que tem um muro, ou tem, sei lá, construções. Não, é simplesmente grama, sem cerca, sem portão. Normalmente eles são menores, assim, bem menores que os cemitérios brasileiros, pelo menos
da minha cidade, de onde que eu era. É tipo assim, um quarteirão pequeno, assim, uma partezinha que de repente você vê tudo no chão. Eu não vi, falaram até que existem, mas é mais raro. Os túmulos por fora, normalmente, é tudo aqueles no chão, onde só fica uma plaquinha pra fora. Então é bem distante. E esse tempo, essa casa então prepara o corpo. E a família também, acontece o falecimento. A família fica triste, óbvio, né? É triste. No caso deles, eles estavam realmente aliviados e tranquilos, porque finalmente eles tinham descansado, então as pessoas estavam relativamente super bem. Aí você começa uma preparação para você poder, depois da cerimônia lá do velório, acontece uma coisa na casa da pessoa, que eu vou contar quando for na ordem certinho. Então você começa a preparar para toda essa ocasião que vai ter, você vai comprar roupa, você tem que preparar que roupa que você vai vestir. É um acontecimento, gente, é bem diferente, assim, é bem engraçado, é um acontecimento. Várias pessoas eu contando como que era o velório brasileiro, que acontecia assim, várias pessoas falaram, tipo, por exemplo, meu sogro e minha sogra, nossa, eu super preferiria desse jeito, porque é melhor, acaba logo. Já outras pessoas falaram, nossa, mas como eu ia me preparar? Demorou super pra se preparar, não ia dar tempo de fazer nada e não sei o que. Então, é uma cultura totalmente diferente, né? E nesses 4 dias, gente, eu acho que eu ia morrer, tipo assim, quando fala assim, você fica esperando, não acaba, passa 4 dias, 5, 6, às vezes uma semana e você fica nessa agonia, mas pra eles é super normal e é assim que acontece, é assim que rola. Aí a gente recebeu a ligação falando que ele tinha falecido, que seria no sábado, né, o velório. A gente se programou que então a gente ia ter que viajar, foi em Mississippi, a gente mora na Flórida. Se também você é novo aqui no canal, meu nome é Augusto, eu tenho um esposo americano, que o nome dele é David, mora em Orlando, na Flórida. O velório, ele foi em Mississippi. E a gente chegou lá na sexta-noite e já era assim, tipo, chegou, as pessoas estavam bem. Eu cheguei assim meio com respeito, tipo, sabe, quando você chega assim, meio... E as pessoas, oi, tudo bem, dando abraço e assim, de boa. E eu meio assim, tipo, nossa, tá bom, né? E conversando e tal, e falando de coisas, e perguntando como foi a viagem. E a Mob, que é a esposa dele, super bem também, deu um super abraço. Ai, prazer, porque eu nunca tinha conhecido ela. Era a primeira vez, eu queria tanto te conhecer. Nossa, prazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E todo mundo super bem. E eu já mudei meu espírito também, o estado de espírito, né? Eu já falei assim, tipo, tá de boa, então tá mais tranquilo, né? Aí todo mundo super tranquilo. Aí começou a falar, olha, amanhã a gente tem que acordar tal hora, porque 9h30 a gente tem que estar na casa da Mop, porque nós pegar ela, na verdade ela acabou indo com o carro dela, vai lá, assim, reencontrar, pegar ela, porque nós vamos pro lugar do que vai ser a cerimônia do velório, né? Aí tá, pegamos ela, esse lugar era a 5 minutinhos da casa dela, aí no outro dia de manhãzinha acordamos, fomos lá pra casa da Mop, nossa, eu tô atropelando tudo. Fomos pra casa da Mop, tava todo mundo bem, tipo assim, todo mundo super tranquilo e oi, nossa, bom dia, não sei o que, super, eu acredito que não sejam todos, eu tenho certeza, né, que não sejam todos os velórios que sejam desse jeito, que as pessoas estão bem, mas devido a esses dias que te dá, sei lá, o que passa, eu preciso, se Deus quiser eu não vou em outro velório tão cedo, mas pra ver se realmente é diferente, mas nesse foi assim, todo mundo super bem, fomos pra lá, às 10 horas ia começar, olha, já vem uma grande diferença, 10 horas a casa, esse lugar que ia ser o velório, ele abre somente pra família próxima, que é a esposa, filhos, tios, sobrinhos, essa família que é considerada família ou amigos muito, muito próximos. Às 10 horas a gente chegou lá, estacionamos, eles já pegaram as chaves dos carros, que depois eles iam levar o carro até o lugar que ia ser enterrado, se você quisesse, dessas famílias próximas mesmo. Gente, tem até limousine nisso tudo, pra vocês terem ideia, pra vocês verem como o negócio é diferente. Chegamos das 10, o cara, ele foi apresentar, logo de cara foi lá, na verdade, pra mostrar onde que tava o corpo. Das 10 às 10h30, era só família, só. Tinha então mais ou menos umas 10 pessoas lá com a gente, umas 8 pessoas. Só a gente, mais um pouquinho. E é isso, das 10h30 ninguém entra, as portas ficam fechadas. E se vier chegar pessoas, elas ficam esperando lá fora. Nisso, depois ele levou a gente pra ver onde que tinha um café, água e uns cookies lá. Nisso ele acabou fazendo um outro tour, mais ou menos, com a gente do local. Porque
Não sei, porque sim, fizeram amizade lá e quiseram fazer isso. Então das 10, 10 e meia, foram, olharam o caixão por 5 minutinhos. Depois todo mundo foi beber água, foi fazer esse tour desse lugar. E ele ficou lá e já deu 10 e meia. Tipo, logo em seguida deu 10 e meia. 10 e meia veio o moço e perguntou, olha, pode liberar? Tem pessoas chegando. Liberou. Então teve que liberar. Aí, das 10 e meia ao meio-dia, que ficou aberto para o público, para as pessoas poderem. Então durou esse tal do negócio das 10 ao meio-dia. Tipo, 2 horinhas, é bem pouquinho. E nisso tinha uma televisão também passando recordações e memórias dele. E nisso começou a chegar bastante gente, bastante gente, bastante gente. Como ele era bem idoso, chegou bastante idosos, bastante velhinhos, assim. A maioria, tipo, 98% eram pessoas mais velhas. E chegaram os amigos e ela super bem, que é a Mop, a esposa dele super bem, lá falando com as pessoas e explicando, aí as pessoas começam a lembrar das memórias dele e falar como ele fazia isso, como ele fazia aquilo, e elas, todo momento ela vem com uma história nova dele. Ai, quando ele fazia isso, eu lembro quando ele fazia aquilo, e normalmente são coisas engraçadas, e que ele era um cara muito gente boa, e que ele amava receber pessoas na casa dele, e eu não vi uma lágrima. Foi até então que eu gravei lá no Stories. Falei, gente, eu tô aqui, não sei o que. Eu não falei, ai, gente, olha aqui, nossa, olha que incrível. Não, mostrei algumas coisas, não mostrei o rosto de ninguém. Óbvio, não mostrei o caixão. E também vai ter algumas imagens aqui, porque algumas imagens eu fiz, mas não tem o rosto de ninguém, não tem o caixão, não tem nada disso. Porque, né, a gente tem respeito, mas também estávamos abertos, eu estava aberto para fazer isso, porque estava todo mundo de boa até nesse momento. Então ficou lá essa 1h30, todo mundo conversando e parecia Gente, era o lugar mais... Eu nunca estive num lugar tão americano, com pessoas com sotaque. O sotaque de Mississippi, ele é bem diferente, ele é bem forte, assim, é tipo sertãozão, sabe? Só tinha americano e todo mundo com aquele sotaque forte, porque aqui em Orlando tem muito hispano, tem muito brasileiro, a gente sempre tem essas... Mas não, lá era branco, só pessoas brancas mesmo, assim, americanos, assim, bem da família do David, que não tem muita influência, sabe? Não tem... São gerações bem antigas que tem mais influência de outros países. Então era bastante pessoas, assim, bem americanas. Pra mim foi interessante estar nesse meio também. Todo mundo conversando e tal, a gente vai. Parecia muito mais. Tinha, gente, pessoas da família do David que ele não via há um tempo e que eu não conhecia. Então as pessoas chegavam assim, ai, nossa, prazer te conhecer com o tempo. Gente, eu esquecia que eu tava no velório. Sério. Porque parecia uma grande reunião de famílias, assim. Meio-dia, em ponto... Ah, e uma coisa super interessante. São escolhidas 6 pessoas para carregar o caixão. Essas 6 pessoas são escolhidas a dedo. Essas 6 pessoas têm uma reuniãozinha para saber como que vai funcionar. E essas 6 pessoas recebem uma florzinha, sabe, de casamento que você recebe? Porque é um negócio especial e tem todo um negócio. Eu fui uma dessas pessoas. Eu, o David, meu sogro, o tio do David, que é meu tio, e mais 2 pessoas lá. Mo! What is the name of the thing? What is the name of the thing that we were in Mississippi that we carried the thing? Huh? Tall bearers? Oh, Paul. Paul bearers. Chama Paul Bearers, esse negócio. Eu vou colocar aqui também, porque eu nem sei falar de Paul Bearers, alguma coisa assim. Tem isso. Então a gente foi lá, ele explicou como que ia funcionar. Na hora que deu meio-dia, levou para uma outra sala que parece uma igreja, onde todo mundo sentou e tinha lugares reservados na frente para a família e para os Paul Bearers, que fomos nós, os dois primeiros bancos. E de repente, assim, parou. De repente levanta um cara, que eu não fazia a mínima ideia de quem que ele era, na frente, assim, do púlpito. Ele fica parado e fica olhando, assim. Aí eu falei, não sei, gente, ele vai chorar, é amigo, o que que é? Aí começa a tocar uma música e ele começa a cantar. Aí ele canta, tipo música de velório, músicas cristãs, assim. Aí ele cantou, ele sentou, voltou e sentou lá na frente de todo mundo, sentou. Aí levantou um outro moço que é o pastor da igreja dele e começou a falar dele. E falou. Aí ele sentou. De repente o cara levanta de novo, sem falar nada, para lá na frente.
e começa a cantar, canta mais uma música, volta e senta. Daí o pastor fala e começa a lembrar de memórias e coisa escrita, sabe? Ele lia tudo, ele planejou, ele escreveu tudo que ele ia falar, falando da relação dele com não sei quem, com a relação dele com a esposa dele, com a relação da família, a relação com a igreja. E beleza, e até então nenhum choro também, tudo tranquilo. Aí ele pega e a gente começa a carregar o caixão pra colocar. Aí aí o pastor acaba, todo mundo levanta, o caixão tá lá enquanto isso o caixão tá lá na frente, assim, de todo mundo, na igreja lá nesse lugarzinho, não lembro como chama. Tem algum nome, né? Capela? É, assim. Aí chama a gente, os pallbearers, alguma coisa assim. A gente vai, pega o caixão, passa pelo corredor e põe dentro do carro da funerária. A gente põe dentro do carro da funerária e vem uma parte super interessante. A família sai primeiro e tem uma limusine. Sabe essa limusine mesmo? Tem uma limusine pra esposa, pra filhos, pra parentes bem próximos. Eu fiquei de cara. Mas tem o motorista da limusine, ele abre a porta pra gente. A gente entrou eu, o David, o tio do David e ela, a Mock. E parou. Carro assim Aí para o carro da funerária, a limusine. Aí depois vem os parentes próximos e começa a sair, e o carro começa a sair assim, e tipo, vai fazendo aquela fila. Não é todo mundo vai assim, todo mundo vai em fila, todos os carros vai em fila assim, gigante, até o lugar. E sabe o que é o mais incrível? Eu acho que isso é uma coisa, porque ela era uma cidade pequena, não acontece todos, eu nunca tinha visto pelo menos, mas lá aconteceu. Tem um batalhão, não batalhão, mas várias polícias que vão escoltando. Então, a todo o caminho, nesses 15 minutos, a gente não teve que parar em nenhum pare, em nenhum semáforo. Então, porque tinha polícias em todos os semáforos, do caminho inteiro tinha polícia em todos os semáforos pra gente passar. Então era assim, não é que todo esse caminho tinha todas, a polícia tinha umas 5 viaturas, então eles iam trocando. E só via a polícia passar do lado assim, porque elas iam pro próximo semáforo pra poder parar. Your words, not mine. E uma coisa mais interessante que eu vou colocar, que eu tenho imagens aqui pra vocês, nesse caminho, quando a pessoa via que tinha esse carro da funerária e tinha todos esses carros atrás, os carros paravam. Mesmo que não tinha o semáforo, eles não precisavam parar. Eu via os carros, eles ficavam parados em respeito à família do falecido. Isso eu achei muito lindo, eu achei muito da hora. E era muito engraçado que você via o carro lá na frente e de repente ele parava. Dentro dessa limusine a gente não tocava música também, não tinha bebidas, nada. Tinha águas na limusine e a gente foi conversando também. Mas aquela limusine grande lá. Aí fomos super rápido, chegamos lá em 15 minutos no cemitério. Já tinha uma cabana, aquelas que você faz uma tenda assim, preparado para colocar o caixão em cima, e umas cadeiras também nesse lugar. Na hora que nós chegamos, os pallbearers, somos nós, já descemos, já pegamos o caixão e já levamos e colocamos em cima desse lugar também, que é onde o caixão é para ficar em cima antes de realmente enterrar, colocar embaixo da terra. Aí a família sentou, mas ela sentou bem na frente do caixão e tinha 2 fileirinhas assim de cadeiras. Ela sentou a minha sogra, a irmã dela, que é a avó do David, e algumas pessoas, e as outras pessoas ficaram tudo em volta, em pé. Tava um sol de rachar. Mas era bem americano. Mas foi muito rápido, assim, eu fiquei impressionado. A gente deixou e ficamos em fila, essas pessoas, nós que carregamos o caixão, ficamos em fila do lado do caixão, assim, parado. O pastor falou mais algumas palavras. Aí a Mop levantou, ela agradeceu todo mundo que tinha ido lá no local. Aí ela chorou por 5 segundos, pegou uma flor e colocou em cima do caixão. Nós pegamos essa flor que tinha aqui, fomos em fileiras e deixamos em cima do caixão. Aí todo mundo levantou e saiu. Aí eu fiquei, tá, mas e o enterro? Tipo, não vai enterrar? Acabou, tipo assim. Aí todo mundo saiu, o caixão ficou lá e todo mundo começou a conversar e onde você vai agora? Aí vamos esperar pra ir lá na casa e tal, que é onde vai chegar a parte da casa. E a gente já conversando e a Mop já conversando, tipo, ninguém ficou lá, ninguém nada do caixão. E entrou na limusine, todo mundo entrou no carro, todo mundo foi embora. Começou a conversar, começou a falar já outras coisas. E o caixão ficou lá. E depois eles que iam enterrar mesmo. E foi assim. E eu fiquei fiquei impressionado, já tava todo mundo sentado.
vamos bem, todo mundo querendo chegar em casa logo pra trocar, porque tava um calor insuportável, e esse vídeo já tá gigante, e eu, meu Deus, me livre. Aí, eu vou resumir, eu tenho que falar rápido, porque eu consigo falar rápido, meu Deus. Aí chegamos, fomos pra casa, tinha comida pronta, que eles compraram comida toda. O que acontece? Depois do velório, depois que você sai de lá, tem uma festa que é em memória do falecido. Mas não é uma festa, assim. Parecia totalmente um almoço de domingo de família no Brasil. Totalmente. Cheio de comida. Todo mundo conversando sobre tudo. Como eu não conhecia várias pessoas, começaram a conversar comigo e perguntar o que eu fazia, de onde que eu era. Aí onde eu comecei a falar sobre como era o velório brasileiro, e todo mundo come. E ela, a esposa dele, super bem contando histórias deles, mas também falando sobre outras coisas, e servindo comida, e tipo, não, come aqui, vem aqui, o que você quer isso, você quer bolo. Gente, eu não lembrava que era velório mais. Eu não fazia não lembrava mais que era velório. E todo mundo rindo, de gargalhar e contando histórias sobre, tipo, eu falando da minha vida e eles da vida deles, e todo mundo assim, não fazia nenhuma ideia que era velório, que já tinha passado. Eu acho, o David falou que quando o avô dele morreu, eu não o conheci ainda, que tava todo mundo bem, que era um pouco mais triste, mas quando chegava em casa, tava todo mundo, é um conforto pra família, porque, por exemplo, a Mob poderia estar muito triste, então era um conforto para ela, todo mundo tá lá. E isso que faz, é para ter um conforto para os familiares, para que eles fiquem bem. Se eles estiverem muito tristes, para que eles fiquem bem. Quando o vô do David faleceu, não esteja ficando escuro o vídeo. Quando o vô dele faleceu, ele falou que todo mundo ficou lá conversando e tal, mas que a esposa dele, que não é a avó do David, que eles se separaram, ela que tava mais triste, mas também tava mais tranquilo, tá? Não tava... É porque quando eu lembro de velório no Brasil, gente, é uma tristeza, um chororô, é um negócio assim que acabou o mundo. E porque pra gente, a nossa cultura a pessoa morreu. Eu acho que aqui eles lidam bem diferente, com morte e com falecimento, com esses negócios. Acho que englobei tudo que eu falei, tudo que aconteceu. Deixa aqui nos comentários se na tua cidade, porque o Brasil é bem grande, se tem alguma diferença do que eu falei, ou se tem alguma coincidência, né? Alguma coisa que parece, que na minha cidade a gente faz assim também. Ou às vezes você é de outro país, e no outro país que você mora também é desse jeito, ou só sei que aqui é bem diferente, e eu espero não ter que ir num velório tão cedo também. Mas se você gostou desse vídeo, se você achou que você tinha curiosidade e foram sanadas as curiosidades, deixa um like e também compartilha com pessoas que às vezes têm essa curiosidade, quer saber coisas americanas, coisas dos Estados Unidos. Várias pessoas vão achar interessante. E se inscreve aqui no canal, porque o que mais tem aqui são curiosidades, coisas muito da hora para saber sobre os Estados Unidos. Beijo, tchau Brasil!